Ele é compositor, escritor, jornalista, produtor cultural. Seu talento é múltiplo e seu nome está associado à cultura brasileira desde os anos 1960. O RFI Convida tem o prazer de entrevistar hoje aqui em Paris, Nelson Motta. Muito prazer, feliz da vida aqui, para o Festival de Cinema, nessa cidade amada. Estou à sua disposição. Nelson, justamente, né, você está aqui na capital francesa, você é o convidado de honra, está sendo homenageado pelo Festival de Cinema Brasileiro de Paris, que é organizado pela Associação Jangada, e na noite de abertura você recebeu uma acolhida muito calorosa do público, uma noite de glória, você escreveu, foi isso? Te surpreendeu, Nelson, o carinho do público? Fiquei muito emocionado, porque foi corrido também, eu estava atrasado, peguei trânsito, levei um tempão, até avisei a produção, falei, olha, vou chegar atrasado aí, eu vou entrar com o filme começado, depois do filme eu falo alguma coisa. Então foi, né, cheguei correndo ali, mas não, deu tempo. Quando eu cheguei, ainda tinha alguém apresentando e tudo, e deu tempo. Daí me chamou, eu falei, eu estava super nervoso, na verdade, porque estava atrasado ali e não pretendia falar. Uhum. Mas quando você foi justamente chamado ali... Mas falei. Ali falou e foi muito aplaudido, o pessoal aplaudiu tanto, eu falei, não, tem que dizer alguma coisa, agradecer, né? E foi super emocionante ver o Elise Tom ali, em tela grande. Esse filme é extraordinário. Foi, né? O filme que abriu o festival. O filme que abriu o filme, do qual fui roteirista. Do qual você foi roteirista. Justamente, como é que foi rever, na verdade, esse filme que conta a história? É uma história super importante, né? Super importante da música brasileira, da música do mundo, né? Uhum. Porque é um disco documentário sobre um disco extraordinário que o maior compositor brasileiro e a maior cantora gravaram em 74. É uma cobra, é um pau, é João, é José, é um espinho, na mão, é um corte, no pé. São as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto, de topo, é um pouco, sozinho, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um belo horizonte, é uma febre terçã. O encontro era improvável, porque eles nem se gostavam. Claro, reconheciam o valor supremo do outro, mas foi meio, não era o que eles estavam querendo. Mas ao longo das filmagens, tudo, se desenrola um romance com suspense, com emoção, com ironia, com tensão também, ódio, né? Amor, e tudo com duas divas, né, da música. Tom com 47 anos, eles com 29, e o happy end é fabuloso, porque eles cantam, vão ficando à vontade, e o que era uma raiva, uma competição, vai se tornando uma sedução ali. Fica todo mundo fora, só dá os dois ali, estão falando daquela coisa deles, né? E o Tom encontrou na Elis uma intérprete à altura das suas músicas. Ele fez questão de gravar também músicas dificílimas de cantar, né? Músicas de câmera dele. E ele encontrou na Elis essa intérprete que cantava canções de câmera praticamente eruditas, clássicas, até os sambinhas, a bossa nova, e cantaram outros autores também. É um filme belíssimo que acho que vai fazer uma carreira incrível. E, Nelson, você também apresenta um outro filme que é Vale Tudo, o Som e a Fúria, de Tim Maia, né, que é uma minissérie documental desse artista que é, obviamente, um ícone, né, da música brasileira. Qual a importância, justamente, de mostrar esse registro, essa carreira e a dimensão do Tim Maia, inclusive, né, para um público que é fora do Brasil? O Tim Maia é um fenômeno brasileiro, né, uma explosão de talento, de música e de humor, sobretudo. Para senador, Tim Maia. Tim Maia. Tim Maia. Tim Maia. Tim Maia.
Martin, é muito difícil ter uma gravadora independente no Brasil? É quase que impossível, né? A gente não pode confundir amor com sofrimento. Sofrimento não é amor, porra. Eu sou carente, Sebastião. Agora Tim Maia não, Tim Maia é fogoso, o cacete, até dispenso. Além de toda a genialidade, porque o Tim Maia inventou novos gêneros musicais quando ele misturou o samba, a bossa nova, o samba canção, com funk, com soul, o baião e tudo. Então ele criou um novo gênero musical. Era um cantor extraordinário, tá? Ele é um dos maiores cantores da história da música brasileira e também um dos grandes comediantes da cultura brasileira, com um humor muito peculiar, muito agressivo e muito sofisticado também. É um grande comediante. O Tim Maia, eu digo, foi a pessoa que mais me fez rir na vida, mais que o Jô Soares, que o Chico Anísio, que os grandes comediantes, porque ele tinha um humor tão pessoal e tão abusado também, que ele se tornou um ícone da liberdade no Brasil. O Tim Maia falava o que lhe dava na cabeça e quando chegava na hora de cantar ele arrasava, né? Então o meu grande interesse foi esse. Eu escrevi a biografia do Tim Maia e aí finalmente tive essa oportunidade de dirigir junto com o Renato Terra um documentário em 3 episódios do Tim Maia. Então foi feito um trabalho de pesquisa fabuloso, foram restauradas as imagens, o som, sobretudo, foi restaurado. Eu digo que o som da série é tão bom que nem o Tim Maia reclamaria. Então eu achava importante resgatar essa grande arte do Tim Maia na sua plenitude, de imagens, de som, sobretudo, e também a sua vida sensacional, a sua carreira de comediante, a sua carreira de crítico social, de comentarista da vida brasileira, sempre original, sempre provocativo. E foi maravilhoso, porque eu me considerava um expert em Tim Maia, mas a equipe de pesquisa encontrou pelo menos metade do material que eu nunca tinha ouvido nem falar na minha vida. Então apareceram coisas incríveis do Tim Maia e se pôde contar uma história linda, feita de grande música e grandes gargalhadas. Agora, Nelson, a escolha de você justamente como convidado de honra aqui do Festival de Cinema de Paris diz respeito muito à programação, muito voltada à música brasileira, né? Com filmes de vários artistas, né? Falamos de Tim Maia, Elis, Tom, mas também tem filmes do Belchior, da Miúcha, do Jair Rodrigues, né? Como você vê essa aproximação, né, da produção cinematográfica, documental, às vezes até de ficção também, com esses grandes nomes da música brasileira? Eu vejo a música brasileira como a nossa maior contribuição para a alegria e beleza do mundo, a música brasileira. Né? A música brasileira, a gente pode ser um país de quinta, mas temos uma música de primeira. Isso sempre foi desde a bossa nova, que a música brasileira se afirmou pela qualidade, não como um exotismo, como uma coisa tropical. Não, a música brasileira entrou para a música do mundo através dos grandes nomes do jazz americano, e de Frank Sinatra, Ella Fitzgerald. O melhor do melhor abraçou a bossa nova. E é engraçado porque no início da bossa nova no Brasil sempre tinha aqueles nacionalistas estúpidos que não, isto é uma cópia da música americana, isso não é música brasileira, isso é jazz, essas estupidezes que sempre falam, essa xenofobia atrasada. Então a bossa nova, na verdade, entrou pela porta da frente na música americana
e foi abraçada pelos grandes nomes do jazz e se espalhou para o mundo, ganhou Grammys, ganhou tudo, e no Brasil diziam que era cópia. E depois o que se revelou, na verdade, foi que o jazz americano nunca mais foi o mesmo depois da Bossa Nova. A Bossa Nova foi uma influência decisiva na evolução do jazz americano. E no caso aqui da Europa, como você vê a repercussão, né, justamente de toda essa produção musical, dessa história mesmo da Bossa Nova aqui na Europa? Não teve talvez a mesma repercussão e a dimensão? Eu acho que para nos esses Estados artistas? Unidos foi mais forte, porque tinha já esse parentesco com o jazz, com linguagens parecidas, num momento de grande riqueza do jazz, riqueza popular do jazz americano, né? Na Europa, desde o início, eu acho que foi mais vista como uma coisa exótica, dançante, meio bizarra, assim, aquele sonho europeu, a fantasia europeia do paraíso tropical, né? Todo mundo dançando, alegre. Então ficou mais na superfície. Mas com o tempo, com a adesão de grandes artistas europeus também, a Bossa Nova, a música brasileira foi se desenvolvendo e se desenvolvendo. Depois teve um grande revival nos anos 90, a partir da Inglaterra, com a Bossa Nova misturada com a eletrônica. Aí foi uma outra onda, já num outro patamar da música brasileira na Europa. E eu vejo hoje como uma música ativa, que está sempre em contato e está sempre sendo apreciada e influenciando. Quanta coisa você vê na música europeia que tem aquele sabor brasileiro que as pessoas até esquecem. Aquilo não saiu do nada. É verdade. Nelson, falando justamente de cultura, o segmento cultural sofreu muito, né, nos últimos anos, durante o governo Bolsonaro, que foi muito hostil à cultura de um modo geral. Em que sentido, assim, o novo momento político do Brasil contribui, tem impacto na produção cultural do Brasil para os artistas de um modo geral? Decisivo, porque o Bolsonaro ele odiava a arte e a cultura, porque ele não entendia, porque ele é grosso, ele é insensível, então ele achava que os artistas acusava os artistas de serem aproveitadores, mamar nas tetas do governo. Isso fazia o pessoal dele, né? Na verdade, como eu disse, a música brasileira, a cultura brasileira são fundamentais para o nosso bom nome no exterior. Isso vende produto brasileiro, isso dá prestígio internacional, tudo. E essa besta preferiu se tornar um pária internacional e arrastar o Brasil junto para esse lamaçal de pensamento, nem pensamento, né? De um ódio à cultura, porque os artistas reagiram violentamente a ele. Os artistas foram oposição durante a eleição, e ele se vingou dos artistas. Um idiota, ele se vingou do Brasil. O Brasil perdeu milhões e milhões de dólares com a indústria cultural parada, mas nós é duro na queda. A cultura resistiu, contribuiu decisivamente para botar para fora esse vagabundo e para ter um novo tempo de liberdade, com um novo governo que respeita a cultura e que sabe que a cultura dá muito dinheiro ao país, dá emprego, dá bem-estar e é o que dá o bom nome do Brasil no mundo. Já mudou a imagem do Brasil no mundo e a indústria cultural já está em pleno funcionamento no Brasil, e vamos esquecer desse tempo, que eu acho que o contrário do amor não é o ódio, é o desprezo. Então nós devemos desprezar e esquecer esses anos. Esses foram os verdadeiros anos de chumbo, foi
pior do que a ditadura, muito pior, porque mais ignorante, mais boçal. Bom, mas isso tudo acabou e agora estamos voltando à normalidade, simplesmente. Então foi um grande prazer. Para mim foi um simbólico, um festival de cinema brasileiro na Europa, valorizando a música popular, que foi também perseguida todos os dias por esse governo que se foi. Agora, Nelson, eu falei que você é uma pessoa de facetas múltiplas, né, na verdade, né? Você é compositor, produtor, escritor, jornalista, né? Então, relacionado à cultura. O que melhor te define, Nelson, na verdade? Eu amo novidade também, sempre gostei. Foi aí que eu me liguei nas novidades da música. Eu tenho uma curiosidade enorme sobre a vida das pessoas, da cidade, os sentimentos, a cultura. Eu sou arrebatado por isso. E onde tiver uma possibilidade, eu vou, porque eu adoro desafios, adoro fazer coisas que eu nunca fiz. Adoro sentir aquele medo de não saber fazer e aprender fazendo. Isso eu faço todo dia na minha vida. Então, o que me define é viver o hoje, literalmente. Eu estou com 78 anos e, para mim, cada dia é uma vida. Aliás, você, né, um homem do seu tempo presente, né, é muito ativo também nas redes sociais, né, tem colunas, escreve, uma produção intensa. Você recentemente falou e divide um pouco das suas reflexões. Uma delas, recentemente, foi sobre a felicidade, né? Você escreveu sobre a felicidade. E eu gostaria de saber, Nelson, o que é felicidade para você? Qual que é o seu conceito? Aonde se encaixa o conceito de felicidade para você, que parece que vive uma vida de maneira tão intensa, né? Olha, para mim é um estado de espírito, assim, que dá a você a sensação de estar vivo, né, de estar participando da vida, vivendo esse privilégio de estar em cada olhar, e tudo pode mudar a qualquer momento também. Para mim, a felicidade é literalmente estar vivo e de olhos e ouvidos abertos, de ter essa felicidade de poder apreender a felicidade do mundo e aproveitar para mim. E a felicidade é o que mais me inspira, que me estimula a trabalhar e a produzir e a arriscar, a desafiar. Essa é a felicidade para mim. Tem uma frase do Nizam Guanais que eu gosto muito. Ele diz assim: dinheiro não traz felicidade, felicidade é que traz dinheiro. Boa, né? Ótimo. E ótima também foi essa entrevista, o RF Convida. Muito obrigado, Nelson Mota. Muito obrigado a vocês, até breve. A bientôt. A bientôt.